E ele não vai gostar, tá? Porque esse assunto semana passada deu DR entre eu e ele. Mas eu quero falar sobre o pacote fiscal do Reino Unido, né? A primeira-ministra Liz Truss acabou defendendo hoje, né, o pacote dela, disse que vai tomar decisões duras para conter a inflação. A gente falou na semana passada, né, um pouco sobre esse assunto, que eu falei que acabou gerando aí essa discussão, se ela estava realmente para Thatcher ou para Kirchner, congelando preços. Aí o Cabral foi... Aí depois, daqui a pouco ele vai falar sobre esse assunto, você vai ver. Mas eu queria entender também, né, a sua visão em relação a isso. Vários estrategistas, analistas têm falado bastante sobre, né, que o pacote não é bom, porque amplia endividamento, tira credibilidade por lá. A gente viu uma queda da Libra esta semana. Como que você avalia essa questão? Veja, eu não sei como o Cabral pensa, mas, de novo, é aquela coisa. Você está com uma política fiscal expansionista querendo fazer uma política monetária contracionista. O Kwasi Kwarteng, que é do Trinity College de Cambridge, aí está querendo fazer um corte de gastos, ou melhor, um corte de impostos, mais ou menos de 45 bilhões de libras esterlinas, soma aí mais 65 bilhões de um energy cap, ou ajuda de energia, vai dar mais de 100 bilhões de libras esterlina que você vai jogar na economia. Aí você tem uma dívida pública da ordem mais ou menos de 100% do PIB, a curva de juros estipa. A curva de juros estipa, aí o Bank of England, o Banco da Inglaterra, ele acaba de anunciar, não sei se foi ontem ou foi hoje, acho que foi ontem, né? Que ele vai entrar com 65 bilhões de libras comprando título público. Que aí aumenta o PU, derruba o yield. Pô, mas você quer subir a taxa de juros, mas vai derrubar o yield? Sim, precisa derrubar o yield porque você está machucando demais os mortgage ajustáveis. A taxa de juros de 10 anos chegou a bater 4,5%. E a taxa de juros básica lá está 2,25%. Você não pode dar uma pancada nos juros. Inclusive, eu discordo de alguns economistas e falo o seguinte: deveria dar uma pancada no juro para defender o câmbio. Vamos parar de falar isso. O que vocês têm lá é a inflação. Tem, como, por exemplo, uma meta de inflação informal, não tem o meta cambial. Meta cambial eles tinham em 1992, quando a Libra foi atacada pelo Jorge Soros. Eles estavam numa banda cambial. A reunificação alemã fez com que a Alemanha Ocidental gastasse dinheiro adoidado e o Bundesbank puxasse a taxa de juros. Quando o Bundesbank puxou a taxa de juros, a Libra esterlina começou a ser atacada. John Major, que não tinha cacife político, subiu um pouco a taxa de juros, mas o Jorge Soros sabia que não era, você estava tendo um choque assimétrico. Enquanto a Alemanha crescia demais, a Inglaterra saía da recessão. Jorge Soros vendeu Libra esterlina descoberto e depois de 3 dias você teve o Black Wednesday e ganhou $1 bilhão ou 1 bilhão de Libra esterlina. Agora não tem nada a ver com câmbio, quer dizer, está depreciando a Libra esterlina, mas você não tem uma meta cambial, você não está no sistema de metas cambiais como você estava em 1992. Então, no final das contas, você está com uma inflação de 9,9%, vamos arredondar 10%, uma dívida pública de 100% do PIB, no meio de uma guerra. Tudo bem, a Inglaterra não está no meio da guerra, mas a Europa está. Você precisa subir a taxa de juros e você joga mais gasolina no fogo, o Banco Central vai ter que puxar mais a taxa de juros. Ou seja, parece que o Tesouro não entrou concomitantemente com o Banco Central. Não adianta querer fazer isso daí. Veja, nós não estamos falando, que nem no caso do Brasil, 42 bilhões de reais. Nós estamos falando 45 bilhões de libras, dá mais de... multiplica por 4, 5, aí dá mais de 220 bilhões de reais. Isso daí é uma pancada grande de corte de impostos que vai jogar mais gasolina na inflação, ou seja, o Banco Central vai ter que correr atrás do prejuízo. O Bank of England vai ter que continuar puxando a taxa de juros, justamente no momento que você está negociando o Brexit e que a Inglaterra não cresce. Ah, mas eu preciso crescer. Sim, gente, a gente sabe que precisa crescer, mas primeiro, para crescer, eu preciso tomar algum remédio, eu preciso tomar vacina. E o meu remédio que eu preciso tomar é controlar a inflação. Se a inflação começa a ficar perene no pensamento e influenciar as expectativas, fica difícil crescer. Se não abaixa a taxa de juros, se não tem muito aqueles que defendem taxa de juros não ajuda. É melhor crescer o bolo e dividir.
Isso era coisa que a gente usava na década de 80. Preciso arrumar a casa, preciso baixar a taxa da inflação para que depois os investimentos privados, etc. Ajudar, de alguma maneira, pontualmente, a classe menos favorecida, até entendo. Agora, fazer um corte, principalmente, de 45% da classe mais rica, que ganha, até anotei aqui, ganha 150 mil libras por ano, ou seja, mais de 860 mil reais por ano, ou seja, você está beneficiando o mais rico. Aí o yield dá uma estipada mesmo. E some-se aí também a Itália, que colocou uma direitista que provavelmente vai entrar com uma política fiscal expansionista, o yield dos papéis do Tesouro da zona do euro e da Inglaterra não tem nada a ver com a União Europeia nem zona do euro, mas eles começam a estipar, e aí, por exemplo, o que nós colocamos agora já adiantando? O câmbio no Brasil acaba depreciando, mas a câmbio no Brasil acaba depreciando, que nem eu vi vocês conversando. Saiu os dados, uma revisão do segundo trimestre do PIB dos Estados Unidos. Foi melhor do que o esperado. O PIB do segundo TRI havia caído 0,9, eles revisaram para 0,6. E o pedido de desemprego ficou abaixo do esperado. E o Personal Consumption Expenditure, o PCE, o núcleo, eu até anotei aqui, a projeção era de 4,4 e saiu 5,6, ou seja, o prévio, que era 5,2, você está vendo que o Banco Central dos Estados Unidos, o Federal Reserve, usa muito mais o PCE do que o IPC para decidir. Ou seja, mais 75 basis points. Mais 75 basis points, você vê o câmbio brasileiro batendo 5 e quase 42, indo para, dando essa pancada aí. É um cenário externo. Claro que tem o lado da eleição, etc., mas isso daqui é puramente Estados Unidos, e agora o que está acontecendo na Inglaterra precisa ver o que eles vão fazer, se vai continuar mesmo enquanto a gente está cansado de falar isso daqui, enquanto um pisa no acelerador, outro tem que puxar no freio. Só que a Inglaterra é um país sério, né? E você tem muito mais liquidez na Europa nos títulos do que no título brasileiro. Então, qualquer coisa que entre dissociada, política fiscal expansionista com política monetária contracionista, é só pegar as curvas IS, LM, BP. IS vai para baixo, LM tem que subir. No final, você não vai ter esse expansionismo todo. Você vai ter no curto prazo, mas já a taxa de juros ela tem um lag maior do que a política fiscal. É um exercício simples da curva IS-LM que vai ver que não vai dar esse expansionismo todo e ainda causa um estresse tremendo no mercado e quase a paridade do dólar com a libra esterlina e com o dólar com o euro, que aí é outro caso também. A libra que chegou a ser chamada aí pelo Banco Central de Singapura de peso britânico, né? Numa referência aí ao peso argentino. Mas deixa eu trazer o Cabral então aqui para nossa conversa, que esse é o assunto polêmico. Vamos lá, Cabral, concorda com o Dumas? Concordo. Concordo. Tá. O Banco Central deles tem que subir juros e o Tesouro tem que acalmar a curva longa. Tem que ser um trabalho em conjunto, que foi uma das raras coisas que Tombini fez com maestria no governo Dilma. Isso ele conseguiu fazer legal. Ele tinha uma parceria muito boa com o Tesouro, mercado estressava, eles atuavam juntos. Então, esse é assim, o pouco que se elogia de Tombini era essa atuação coletiva. Mas com certeza eles se ligavam e falavam, ó, se a curva está estressada, me ajuda segurando que eu entro via política monetária para acalmar a inclinação dela. Mas dá para afirmar que a Liz Truss está certa ou errada? Porque ela foi a público hoje falando que ela está certa e que ela vai manter exatamente aí todo o pacote. É perigoso o que ela está fazendo. Se der certo, ok. Só que tem mais chance de dar errado do que certo. Porque se você tirar... O que ela está fazendo? Ela está injetando dinheiro na economia via menos impostos. Então eu comprava uma camisa por 100. 80 era camisa, 20 era imposto. Agora eu compro a camisa por 95. Porque 5 de imposto ela falou que não vai me cobrar. Então, com esses 5, tem chance de eu consumir outra coisa para poder fomentar a economia. Só que esse fomentar a economia pode fomentar a inflação.
Aí cai no colo do Banco Central essa dor de cabeça. Cai no colo do Banco Central, boataria de subir juros extraordinário. Boataria de subir juros extraordinário, toda a inclinação da curva subiu, aí deu o efeito ao contrário. Subiu tanto, que se o Tesouro não intervém, eu não consigo honrar mercado de derivativos, que eu não honro bolsa. Aí vai virando um círculo vicioso. Um vai puxando o outro. Então são várias pequenas notícias que no monte é uma droga. Vamos lá, Isa. E junto com o que está continuando na Europa, não precisava mais dessa decisão errada, né? Eu preciso crescer. Sim, mas a gente faz umas analogias que fica claro. Você acabou de dar uma festa muito louca, com gastança, com corporativismo. Agora você está com uma crise aí na Europa, você está com uma crise de lockdown na China, etc. Primeiro você precisa limpar o quarto, precisa limpar o salão para dar outra festa. Você não pode achar que você vai crescer com uma inflação de 10% e ainda com o choque de oferta que está dando. Vou dar mais dinheiro. Gente, de novo, a coisa é básica. Eu vou dar mais dinheiro com uma mão e vou tirar com a outra, o Banco Central. Como é que os mercados vão reagir? Os mercados vão reagir. Cara, eles não estão se entendendo. Ele não entende o básico de uma curva de juros. Então, pau na libra esterlina. Pau na libra esterlina, euro acaba sofrendo também, porque apesar de não fazer parte do euro, apesar de não fazer parte da União Europeia, você tem acordo comercial, não, você tem relações comerciais. Então, era aquele tipo de coisa. A Europa era o patinho feio do mundo, continua sendo. Não precisa de uma coisa dessas. O mundo já vai desacelerar e você fica batendo de cabeça e descobre que barata voa na Inglaterra numa hora dessas. Para que trazer esse estresse no mercado? Não, às vezes não dá para entender a decisão de alguns que não coadunam com a política monetária.